Capítulo 221, Senhor imortal, seja meu discípulo. Mestre, acontece que todos os meus homens foram mortos por um poderoso cultivador que aparentemente está escondido em Northern Mountain Village. De acordo com nosso informante, era uma velha de cabelos prateados que estava estritamente escondida, e ela até exibia o poder do reino do honrado rei. Na fortaleza, o primeiro líder do Black Storm Gang relatou com um olhar cauteloso, temendo que ele pudesse perturbar Gu Shangji. Essencialmente, foi apenas sua negligência que causou tal erro em uma vila insignificante. Embora, para ser justo, ninguém esperaria que tal especialista se escondesse em uma vila tão comum. No entanto, o que o surpreendeu foi o fato de Gu Shangji não parecer incomodado, já que o último ficou parado com as mãos atrás das costas. Como tal, o primeiro líder da Black Storm Gang ficou inquieto enquanto estava encharcado de suor frio. Estando na frente do jovem mestre, ele se sentia mais atormentado a cada palavra que falava, e todo o seu corpo tremia como se estivesse sufocando. Oh, uma velha de cabelos prateados! Reino do Rei Honrado! Gu Shangji revelou um sorriso estranho. Tenha certeza, mestre, eu mesmo cuidarei disso e capturarei todos na vila. O primeiro líder da gangue da Tempestade Negra respondeu cautelosamente enquanto enxugava a gota de suor frio que escorria de sua testa, assumindo que Gu Shangji o estava interrogando sobre seu fracasso causado por aquele cultivador do honrado Senhor do Reino. Não há necessidade. Isso é tudo. Deixar. Ao ouvir isso, Gu Shangji manteve sua expressão não afetada e acenou com a mão para sinalizar ao primeiro líder da gangue da Tempestade Negra para sair. Na verdade, ele ficou bastante satisfeito ao saber das novidades. Desde que ele veio para este reino inferior, ele finalmente teve uma pista sólida sobre o paradeiro da reencarnação do mortal Oni. Uma especialista assustadora escondida em uma pequena vila decidiu esconder seus verdadeiros poderes por algum motivo, e só os usou para subjugar inesperadamente os bandidos invasores. Gu Shangji estava bastante familiarizado com esse clichê. Se a reencarnação do mortal, como o afortunado, não tivesse alguém que possuísse um histórico rico ao seu lado, ele nem seria um personagem real da história, e talvez a velha de cabelos grisalhos que assumiu a reencarnação do mortal Oni iria causar algum drama muito em breve. Segurar. Há algo que eu quero que você faça. De repente, como se ele se lembrasse de algo, Gu Shangji parou o primeiro líder do Black Storm Gang com um olhar encantado. Se ele adivinhou certo, a misteriosa garotinha que ele estava procurando provavelmente deveria estar neste pequeno Northern Mountain Village. Sob suas instruções, um grupo de bandidos invasores assaltou a pequena vila, que foi temporariamente defendida pelo cultivador do honrado Senhor do Reino como esperado. Afinal, sem a intervenção de Gu Shangji, o Northern Mountain Village indubitavelmente ainda seria capaz de se proteger de ameaças ainda mais fortes. No entanto, a vinda de Black Storm Gang, uma força formidável, estava totalmente fora de seu alcance. E isso era o que era uma aberração. Por favor, mestre. Em seguida, o primeiro líder da gangue da Tempestade Negra voltou apressadamente e curvou as costas de forma gratificante, acrescentando: vou cumpri-lo com tudo o que tenho. Nenhum cativo é necessário. Tudo o que você precisa fazer é enviar alguns homens para massacrar a aldeia. Feito isso, você estará livre.
Gu Shangji então revelou um sorriso fascinado. Se isso falhar, Black Storm Gang não tem propósito de existir. Massacre. O primeiro líder da Black Storm Gang franziu a testa, mas não se atreveu a questionar a razão de Gu Shangji. Essencialmente, uma aldeia tão pequena não deveria ter significado para o mestre. Talvez um segredo desconhecido esteja dentro da aldeia. Bem, o massacre não é grande coisa de qualquer maneira. Sob o comando de Gu Shangji, o primeiro líder da Black Storm Gang rapidamente reuniu todos os seus capangas e se preparou para aniquilar Northern Mountain Village em nome da justiça e vingança. Boom, uma terrível energia negra carregando uma aura intimidante jorrou das montanhas, avançando em direção a Northern Mountain Village. Ao longo do caminho, os moradores das cidades e vilas próximas ficaram assustados, pois todos estavam cientes do terror da gangue da Tempestade Negra. Como tal, o povo de Northern Mountain Village teria que enfrentar seu destino horrendo, apesar de ter alguém no Anerdking Realm como seu protetor. Vendo isso, muitos cultivadores ficaram compassivos com a aldeia. Porque a Black Storm Gang atacaria Northern Mountain Village do nada. Depois de dar suas ordens, Gu Shangji trouxe sua marionete com ele e desapareceu da fortaleza da Tempestade Negra. Afinal, era a melhor oportunidade para ele bancar o Cavaleiro Branco, e nada poderia agradá-lo mais. Embora seu método possa ser antiquado, ele atuando como protagonista deve criar uma cena maravilhosa. No entanto, ele estava considerando que tipo de identidade ele deveria apresentar para tornar sua aparência perfeitamente convincente. Essencialmente, a garotinha parecia ter uma extensão de conexão com o pessegueiro que sustentava Gu Xiene. Além disso, sua discreta descida a este reino inferior só pode ser exposta por descuido. No entanto, com meu nível de cultivo até então, não preciso mais me preocupar com um assunto tão trivial. Gu Shangji pensou que, dado o ritmo atual de seu avanço, ele provavelmente poderia alcançar o reino nobre sagrado quando retornasse ao reino inferior ou talvez até mesmo chegar à entrada do reino do Senhor Sagrado. Vovó Inhua, Black Storm Gang declarou um massacre contra nós. O que deveríamos fazer? O primeiro líder do Black Storm Gang é do Enlightened Noble Realm. Não há como fugirmos disso. Todos morreremos em suas mãos. Nesse ínterim, dentro do Northern Mountain Village, o atual chefe da aldeia estava desabafando com a velha de cabelos prateados na porta da casa de Yao Yao com uma careta desanimada. Atrás dele estava o resto dos aldeões, que exibiam a mesma expressão triste. Os bandidos da Black Storm Gang chegaram ameaçadoramente uma vez há 2 dias e pretendiam capturar todas as garotas com menos de 15 anos. Com isso, os aldeões ficaram relutantes e sem esperança, mas nenhum deles ousou fazer objeções, muito menos levantar a voz. Naquela época, apesar de usar lama para esconder o rosto, Yao Yao acabou sendo reconhecida pelos bandidos e quase foi levada embora. Ela estava absolutamente assustada porque seu irmão não estava em lugar nenhum e ela não queria ser abduzida pelo líder da Black Storm Gang. No momento mais crítico, fora da expectativa de qualquer um, a vovó Inhua, que tinha um tremor e sempre precisava de ajuda para andar, de repente explodiu em agressividade. Ela exibiu sua verdadeira força, que estava no reino do rei honrado. Acontece que ela era uma cultivadora, e terrível nisso.
Os bandidos foram imediatamente assassinados sem nenhum sobrevivente, pois o mais forte entre eles era apenas o reino poderoso transcendente, que era 2 reinos inteiros abaixo do cultivo do reino do rei honrado da vovó Inhua. Ao mesmo tempo, as testemunhas, todos os residentes de Northern Mountain Village ficaram estupefatos, incluindo Yao Yao, que ficou completamente atordoado. Naturalmente, a vovó Inhua se tornou uma figura importante para o povo de Northern Mountain Village, pois todos depositavam suas esperanças nela. Antes disso, ninguém esperava que ela fosse uma poderosa cultivadora escondida. No entanto, o deleite acabou logo que a atrocidade se seguiu. Afinal, a Black Storm Gang definitivamente compreendia um número maior de especialistas mais potentes e aterrorizantes, e sua destruição era apenas inevitável. Rapidamente, toda a Northern Mountain Village caiu em estado de desespero. Olhando para os rostos desanimados e rezando dos aldeões, a vovó Inhua sorriu amargamente. Bem, até eu estou de mãos atadas agora. O primeiro líder do Storm Gang é um cultivador superior no Enlightened Noble Realm, e seus 9 vice-líderes estão no True Enlightened Realm, enquanto eu estou apenas no Honored King Realm. Mesmo no meu auge, eu não seria capaz de afastá-los. Ela estava falando a verdade. Se a Black Storm Gang realmente decidisse matar todos os aldeões, ela não seria capaz de combatê-los, apesar de seu apego aos aldeões. A essa altura, ela certamente fugiria com Yao Yao, incapaz de se incomodar com a morte dos outros. Claro, ela nunca quis que um dia tão abissal chegasse. Caso contrário, ela não teria se escondido aqui, escondido sua força e se tornado uma velha comum. Afinal, seus caçadores eram notavelmente mais poderosos do que os bandidos da gangue da Tempestade Negra, e se ela expusesse qualquer um de seus rastros, enfrentaria perseguições sem fim de todos os lugares. Ao ouvir isso, o povo de Northern Mountain Village ficou devastado quando sua última esperança foi destruída sem coração. Desta vez, não haveria mais milagres. Vovó, enquanto Yao Yao agarrava as mangas da vovó Inhua, preocupação e medo surgiram em seus grandes olhos brilhantes. Ela estava visivelmente triste. Embora ela fosse apenas uma criança, ela certamente teve tato ao entender o que a vovó Inhua insinuava. A chegada dos bandidos da gangue da Tempestade Negra indicava a aniquilação, e tudo o que eles podiam fazer agora era aguardar a morte, pois escapar ou resistir só resultaria em tortura agravante. Apesar de ser uma cultivadora, a vovó Inhua só conseguia pensar em maneiras de escapar com ela, mas a chance deles fugirem das garras dos inimigos permanecia minúscula. Não se preocupe, Yao Yao. Vovó irá protegê-lo. Sentindo o medo de Yao Yao, vovó Inhua consolou subconscientemente, embora ela estivesse realmente deprimida. Muito menos resistir, eles nem sairiam vivos. Naquele instante, ela só podia esperar que Jiang Yang, o irmão mais velho de Yao Yao, voltasse com os especialistas da Terra Santa Celestia para subjugar a gangue da Tempestade Negra, mas isso era virtualmente impossível. Milímetro, eu acredito em você, vovó. Yao Yao assentiu rapidamente como um pica-pau, mantendo-se calmo ao contrário das outras crianças que choravam. Evidentemente, ela era muito mais madura do que os de sua idade. Vovó Inhua respondeu com um sorriso aliviado, disposta a proteger a garotinha da Black Storm Gang, mesmo que isso significasse sacrificar-se. Vovó,
você acha que o irmão está voltando para nos salvar? Ele foi cultivar na Terra Santa Celestia, então ele deve ser muito forte, certo? Tenho certeza que o irmão aparecerá e matará todos os bandidos da gangue da Tempestade Negra. Yao Yao parecia imerso em sua fantasia, lembrando-se de como seu irmão costumava afastar dela uma cobra venenosa, e ela acreditava que ele viria em seu socorro sempre que sua vida estivesse em perigo. Vovó Inhua forçou um sorriso. Ela não tinha ideia do que dizer a Yao Yao. Não importa o quão excepcional fosse o talento de Jiang Yang, ele estava no máximo no reino da nobreza honrada, e não havia como ele proteger toda a vila sozinho, a menos que um milagre realmente ocorresse. Se o empurrão chegar, eu usarei minha última gota de força vital para conjurar a ferramenta secreta para teletransportar Yao Yao para algum lugar seguro, onde ela não seria encontrada pela gangue da Tempestade Negra. Olhando para o rosto inocente de Yao Yao, vovó Inhua declarou em seu coração. Como ousa o insignificante Northern Mountain Village desafiar a gangue da Tempestade Negra? Agora devo demonstrar as consequências de sua ação. De repente, uma voz trovejante veio do céu enquanto uma enorme gangue de bandidos ferozes avançava em direção à vila. Vestido de preto, seu líder estava coberto por uma aura alarmante enquanto estava sentado em um dragão negro. Ele era um dos vice-líderes do True Light Umbrella da gangue da Tempestade Negra. Olhando para o Northern Mountain Village, ele gritou friamente suas palavras, embora não conseguisse entender por que o primeiro líder o enviaria para massacrar o vilarejo. Mesmo que houvesse um reino do rei honrado escondido em Northern Mountain Village, não havia necessidade de ele lidar com isso. No entanto, como era uma ordem do próprio primeiro líder, ele só podia obedecer. Além disso, não levaria muito tempo para massacrar um vilarejo de pessoas. Gangue da Tempestade Negra está aqui. Eles vieram para massacrar todos nós. Acabou, acabou. Acho que é isso para todos nós. Naquele instante, todos os residentes de Northern Mountain Village perderam a esperança. Ouvir notícias sobre o massacre era uma coisa, mas encará-lo de fato era outra história. Vovó Yao Yao mordeu os lábios tensamente, tremendo enquanto se escondia atrás da vovó Inhua. No entanto, o fato de ela ser capaz de conter a vontade de chorar provou o quão corajosa ela era. Não tenha medo, Yao Yao. A vovó está aqui. Vovó Inhua confortou Yao Yao enquanto ela olhava para frente com seu rosto de pedra. No céu, um grande número de membros da Black Storm Gang se aproximava, e suas silhuetas escondiam o sol, como se fossem uma nuvem cinza flutuando no ar. Exceto pelo vice-líder do verdadeiro reino iluminado, todos eles possuíam uma força formidável, pois eram elites da gangue da Tempestade Negra. A fim de obliterar a aldeia, o primeiro líder da Black Storm Gang enviou um grande número de seus homens, o que deixou a vovó Inhua profundamente perturbada, mas ela não se arrependeu de nada. Se ela deixasse Yao Yao ser capturado pela Black Storm Gang anteriormente, ela estaria vivendo em remorso e culpa sem limites. Você merece a morte por matar nossos homens, velha bruxa. Você irritou cada um de nós. Aprenda o seu lugar assim que terminarmos com você. Black Storm Gang não é quem você deveria ofender. De pé no céu, o nono líder da gangue da Tempestade Negra soltou uma zombaria enquanto olhava para a vovó Inhua. Falando,
ele desenhou as mãos quando o primeiro líder afirmou que o massacre de Northern Mountain Village tinha que ser realizado ou ele teria que morrer. Asterisco boom, asterisco o chão começou a tremer como se fosse um terremoto. Como se as montanhas estivessem prestes a desabar sobre nós, os aldeões de Northern Mountain Village estavam desesperados de pavor, desesperança e choque. Sob tal aura, eles não passavam de formigas. Pare! Vovó Inhoa gritou com uma carranca. Cercado por lunas brilhantes, seu corpo começou a brilhar enquanto ela exercia todas as suas forças, pretendendo receber o golpe de frente. No entanto, no momento seguinte, ela estava com o coração vomitando sangue. Como todo o seu corpo estava manchado de sangue, ela foi lançada voando com o impacto e metade de seu corpo quase explodiu. Dada a diferença de poder entre ela e seu oponente, ela obviamente não era rival dele. Observando a troca estupefato, o povo de Northern Mountain Village poderia ficar de mau humor onde estava, enquanto alguns deles desmaiavam no chão. Parece que você já foi um cultivador competente, considerando como resistiu ao meu ataque com sua própria carne. O nono líder ficou atordoado por um segundo antes de gargalhar alto enquanto recuperava os sentidos. Ele ficou um tanto surpreso com a robustez da vovó Inhoa. No entanto, ela não podia deixá-lo fazer do jeito dele, pois receber outro golpe do homem poderia matá-la. Esquecer o passado. Agora sou simplesmente uma avó que deseja proteger sua neta. Metade de seu corpo estava encharcado de sangue enquanto o sangue jorrava de sua boca, seu rosto estava incomparavelmente miserável e pálido. Avó. Vendo isso, o rosto pequeno de Yao Yao empalideceu enquanto ela gritava de imensa preocupação, agarrando a bainha de sua camisa. A gangue da Tempestade Negra era muito poderosa, e a resistência da vovó Inhoa apenas apressaria sua morte. Yao Yao orou em seu coração para que seu irmão aparecesse e salvasse ela e sua avó, mas nenhum salvador veio em seu socorro. Como tal, ela também ficou sem esperança. Que chatice, velha bruxa! Por que você não pode simplesmente ficar parado e esperar sua morte? Por que você tem que resistir? Vendo que a velha de cabelos prateados estava prestes a se envolver novamente, o nono líder da gangue da Tempestade Negra soltou uma risadinha quando estava prestes a obliterá-la. Ela não percebe a diferença em nosso poder. Literalmente não adianta resistir. Porém, porque o primeiro líder ordenaria um massacre na aldeia? Ele deve estar de mau humor ou algo assim. Blarg. Sob tal aura supressora, a esperada vovó Inhoa mais uma vez vomitou sangue ao cair do céu. Yao Yao correu apressadamente com lágrimas por todo o rosto enquanto pretendia ajudar a velha a se levantar. Não se preocupe comigo, Yao Yao. Vovó Inhoa tossiu com a boca cheia de sangue porque estava gravemente ferida. Quando ela estava no auge, ela também estava se aproximando do reino nobre e iluminado e, considerando que ela ainda não havia morrido ao receber 2 golpes principais, sua durabilidade foi extremamente surpreendente. Não machuque a vovó. Yao Yao abriu os braços na frente da vovó Inhoa, querendo parar o nono líder da gangue da Tempestade Negra enquanto ela o encarava com seus olhos resolutos. Volte, Yao Yao, imediatamente. A vovó Inhoa se assustou e imediatamente estendeu a mão para puxar a garotinha para a esquerda. Criança, vou lembrá-la do seu lugar. Naquele momento,
o rosto do nono líder da Black Storm Gang ficou frio enquanto ele desenhava as mãos. Então, uma palmeira assustadora surgiu no céu e caiu em direção ao chão. Ele pretendia massacrar a garotinha ignorante depois de como a criança de 5 anos tão ousadamente veio bloqueá-lo. Sentindo como se seu orgulho tivesse sido provocado, ele revelou uma expressão ainda mais fria. Iau iau. Os aldeões começaram a gritar com relutância e irritação estampadas em seus rostos. Alguns deles até desviaram os olhos, pois eram tímidos demais para testemunhar o que estava prestes a acontecer, sentindo que Yao Yao morreria inevitavelmente ao ser atingido pela palma da mão. Asterisco Bang, asterisco no entanto, a imagem que eles imaginaram em suas cabeças não se concretizou. Após um suspiro um tanto impotente, o céu se encheu de silêncio enquanto uma aura misteriosa e mística flutuava no ar. Era como se todos os tipos de princípios, tempo, espaço e reencarnação estivessem cristalizados. Eu queria aproveitar o show por mais tempo, mas que maldade sua colocar a mão em uma garotinha tão delicada. A voz de um homem ecoou pelo céu, ninguém poderia calcular a idade de seu dono, mas parecia bastante jovem. No entanto, a voz carregava uma estranha entidade que vigiava todas as vidas como se o mundo fosse uma pintura admirável. Uma figura masculina cercada por energia celestial com o rosto oculto saiu do nada enquanto as paisagens assustadoras da ruína do mundo e do universo se refletiam em seus olhos profundos. Qualquer um que o olhasse nos olhos sentiria sua mente explodindo antes de morrer. Claro, a figura pertencia a Gu Shangji, que chegou a Northern Mountain Village há algum tempo e estava observando todo o evento escondido enquanto esperava um momento oportuno para se mostrar. Instantaneamente, o nono líder do Black Storm Gang estremeceu de medo e choque. Como se água gelada estivesse enchendo seu crânio rachado, ele não conseguia sentir nada além de calafrios. Embora ele nunca tivesse conhecido o homem que apareceu de repente, este último era sem dúvida um cultivador todo-poderoso, pois evidentemente possuía a habilidade de adulterar os princípios da natureza. Rapidamente, ele relembrou as notícias que chegaram recentemente do Reino das Maravilhas. Talvez ele seja aquele misterioso imortal. Você, Senhor Imortal. Olhando para o homem de branco que apareceu de repente diante dela, Yao Yao ficou atordoado. Depois que ela voltou a si, curiosidade e confusão encheram seus olhos grandes e inocentes enquanto ela perguntava cautelosamente. Senhor Imortal. Gu Shangji, que apareceu do nada, ficou momentaneamente atordoado antes de soltar uma risada suave. Que título refrescante! Diga, pequenino, você deseja se tornar meu discípulo? Assim, ele olhou para ela com seus olhos abissais, sua voz carregava uma aura horrível que estremeceu o mundo e até tremeu sob os princípios mostrados. Todos os outros ficaram chocados, observando com surpresa enquanto os dois interagiam, e isso incluía os incontáveis bandidos da gangue da Tempestade Negra, que tremiam incontrolavelmente. Como se suas almas estivessem congeladas, eles mal conseguiam fazer um movimento sob a tremenda pressão. Enquanto o silêncio seguia a voz vasta, os aldeões de Northern Mountain Village ficaram completamente estupefatos, incapazes de acreditar no que seus olhos viam. Naquele momento, enquanto Yao Yao ainda não havia percebido o que estava acontecendo, a vovó Yinhua, que estava atrás dela, estava visivelmente estupefata.
Do choque ao desânimo e finalmente à alegria, ela, suportando a aura repressora, disse a Yao Yao com sua voz trêmula: Yao Yao, concorde com o imortal. Esta oportunidade vem uma vez na vida. Não perca. Embora Northern Mountain Village estivesse localizada em uma região bastante isolada, ela foi informada de que, recentemente, um inimaginavelmente misterioso imortal foi para o domínio das maravilhas. Na verdade, Illusion Gates, a força mais dominante no domínio das maravilhas, foi capaz de conquistar todas as facções no domínio instantaneamente com a ajuda do referido imortal e atualizou com sucesso a batalha caótica de centenas de milhares de anos. Dadas as qualidades e capacidades do homem de branco diante dela, sua identidade era inquestionável. Percebendo isso, a vovó Inhua ficou terrivelmente emocionada, tanto que ficou nervosa por Yao Yao. Que raro potencial celestial! Desconhecido por anos, mas tenho a sorte de tê-lo encontrado ao passar por aqui. Um segundo depois e você teria sido destruído, e nenhum pecado poderia ser maior do que esse. Naquele momento, Gu Shangji disse a Yao Yao com alegria sutil em sua voz. Olhando para o homem, Yao Yao sentiu-se em paz e aquecido ao lado do homem. Era uma sensação intuitiva, como se ela não fosse ficar com medo mesmo que o céu desabasse. Alguns segundos atrás, quando ela estava prestes a ser espancada até a morte pelo bandido da Black Storm Gang, foi o imortal que apareceu de repente para resgatá-la e até mesmo expressou seu desejo de tomá-la como sua discípula. E ele ainda disse que ela carregava potencial celestial. Por outro lado, seu irmão, a quem ela rezava para voltar, nunca apareceu. Sem o imortal, Yao Yao e sua avó teriam morrido junto com o resto dos aldeões imediatamente. Obrigado por salvar nossas vidas, imoral. Este velho é indescritivelmente grato. Então, a vovó Inhua, com alegria e imensa gratidão em seu rosto, ajoelhou-se e agradeceu a Gu Shangji. Com suas palavras, ela não ficou nada além de chocada. O imortal estava passando pelo domínio. Existem apenas 8 domínios no reino da estrela celestial. Isso mostra como foi fácil para ele viajar pelo reino da estrela celestial, pois os quilômetros precisavam apenas de alguns passos para ele. Que capacidade sem precedentes! Assentindo levemente, Gu Shangji puxou a vovó Inhua para cima com seus poderes telecinéticos, mas ele parecia não ter intenção de conversar com ela. Não surpresa, a vovó Inhua não achou nada de estranho nisso. Afinal, já era uma honra colocar os olhos no imortal, então falar com ele estava fora de questão. Aos olhos dela, a identidade de Yao Yao era mais do que aparenta. Quando ela atirou do deserto, não havia nenhuma criatura selvagem em uma grande proximidade ao seu redor, mas ela nunca encontrou a verdade por trás disso. Dado o conhecimento do imortal que veio do reino superior, sua sabedoria deve exceder a de qualquer mortal, então não havia nenhum problema em ele descobrir a extraordinariedade de Yao Yao. Imortal, você realmente me quer como seu discípulo. Todos disseram que eu sou uma criança normal que não é adequada para o cultivo. Mesmo os cultivadores que levaram o irmão disseram que eu só me tornaria um trabalhador se eu seguisse, Yao Yao murmurou. Ela parecia ter 5 anos, mas obviamente era mais inteligente do que a maioria. Apesar de seu desejo por um mentor, ela não podia deixar de sentir que ela, como uma garotinha humilde que tinha uma doença que a impedia de crescer, não merecia um imortal como seu mentor.
Além disso, anteriormente, ela não achava que isso fosse uma coisa ruim, pois ela poderia acompanhar sua avó enquanto esperavam o retorno de Jiang Yang assim que ele completasse seu treinamento de cultivo. Infelizmente, depois de perceber a crueldade do mundo de hoje, ela subconscientemente sentiu que o cultivo era de extrema importância, e somente tornando-se forte ela poderia proteger seus entes queridos. Apenas porque eles são insensíveis, tão cegos quanto um morcego. Afinal, como poderia o verdadeiro potencial celestial ser percebido por homens e mulheres comuns? Gu Shangji balançou a cabeça enquanto afirmava calmamente. Seus olhos pareceram aprovar mais a garotinha. Mas é claro, quando ele estava escondido no vazio, ele já tinha uma observação completa sobre Yao Yao. Ela era de fato uma senhora fortuita, e a quantidade de fortuidade que ela possuía era simplesmente espantosa, pois o ultrapassava 10.000. Assim, ele ficou mais confiante com sua inferência. Este Yao Yao estava de alguma forma relacionado ao misterioso pessegueiro. Ela não era nada como a familiar e implacável garotinha tola, seguindo o caminho clichê para ser uma imperatriz. Embora houvesse alguma semelhança entre as duas, ela não era exatamente a mesma. No entanto, o plano de Gu Shangji permaneceu inalterado, visto que as coisas aconteceram como deveriam. Sem um pouco de manipulação, Yao Yao, como a dama fortuita, não teria concordado com ele tão facilmente, e ele não teria se esforçado tanto para estabelecer o ato do cavaleiro branco. Por favor, aceite-me como seu discípulo, imortal. Após a oferta de Gu Shangji, Yao Yao respondeu com sua voz melodiosa enquanto seus olhos estavam cheios de determinação inabalável. Ela parecia muito complacente com aquele rosto manchado de lágrimas. Realmente obediente. Quanto a esses fardos, eu, como um imortal, não, como seu mentor, devo lidar com esses desprezíveis que quase destruíram um tesouro tão precioso. Saiba disso, a morte é apenas misericórdia por seus pecados. Gu Shangji disse com um sorriso, enquanto uma sensação estranha passou por seus olhos, após o que ele balançou o braço. Boom, como se o mundo inteiro estivesse mudando, uma vasta energia que parecia um oceano se transformou em uma fornalha celestial e mergulhou do céu. O grande grupo de bandidos, cujas silhuetas cobriam os raios solares, que parecia extremamente ameaçador no início, desapareceu instantaneamente do céu, como se fossem varridos por uma palma invisível e aterrorizante. Era como se a presença deles fosse apenas uma ilusão. Vendo isso, as pessoas de Northern Mountain Village arregalaram os olhos em estupefação. Para eles, tal força não tinha diferença da do imortal mencionado nos rumores. A força do imortal realmente excede o limiar do mundo. Vovó Inhua estremeceu ao vê-la, incapaz de recuperar sua consciência por um longo tempo. E antes que ela percebesse, ela ficou maravilhada quando o imortal concordou em aceitar Yao Yao como seu discípulo. Capítulo 222 Ensinar e criar, mais perto do que a família. Os bandidos da gangue da Tempestade Negra que se aproximaram com intimidação avassaladora antes foram instantaneamente varridos do céu por Gu Shangji com um golpe de mão. Diante de uma visão tão aterrorizante, as pessoas de Northern Mountain Village, como se tivessem encontrado algum milagre divino, se ajoelharam em sinal de extremo respeito, todos expressando sua gratidão por Gu Shangji. E Gu Shangji,
por outro lado, não parecia afetado enquanto sua ação era feita sem esforço. Os princípios do mundo giravam em sua palma como se fosse seu brinquedo com o qual ele pudesse brincar a qualquer momento. Imortal, você é tão forte, Yao Yao olhou para ele com seus olhos surpresos. Foi a primeira vez que ela testemunhou tal método e excedeu sua expectativa do potencial de um cultivador. Ela se perguntou se esse nível era atingível por qualquer um. Para ela, o cultivador que levou seu irmão há algum tempo já era um ser incomparável aos seus olhos, pois podia moldar montanhas e rios à vontade. No entanto, ele não era nada comparado a Gu Shangji. Você ainda está se referindo a mim como imortal neste momento. Gu Shangji olhou para ela com um sorriso. Mestre, ao ouvir isso, Yao Yao gaguejou de repente, após o que ela fez uma reverência sincera e respeitosa para Gu Shangji. No final do dia, ela era apenas uma criança. Depois de enfrentar um incidente tão abismal, ela se sentiu tremendamente aliviada. Naquela época, nem ela sabia como reuniu coragem para defender a vovó Yinhua. Enquanto outros tinham tanto medo de seu misterioso mestre, ela se comportou naturalmente, não sentindo nenhum traço de intimidação dele, especialmente depois de como ele apareceu de repente e salvou sua vida antes de expressar sua intenção de tomá-la como sua discípula. Era como se ele fosse sua lasca de luz que a resgatou da escuridão. Como a surpresa veio muito rápido, Yao Yao ficou sobrecarregado e sentiu-se um pouco tonto. Ela podia até sentir a inveja de sua avó por ela. Que criança madura! Eu fico mais apaixonado quanto mais eu olho para você. Se eu não tivesse vindo para o domínio do céu por capricho, não saberia o que perdi. Gu Shangji disse sorrindo com uma expressão comemorativa, como se estivesse com medo de perder um discípulo tão excepcional. Claro, só ele mesmo sabia a genuinidade de suas palavras. Mestre. Após essas palavras, alegria e emoção surgiram nos olhos de Yao Yao. Apesar de sua idade, ela podia detectar as insinuações das palavras de Gu Shangji. Embora seu rosto estivesse irreconhecível devido às névoas borradas que o escondiam, ela sentiu ternura e calor em seus olhos. Aos olhos dela, ele estava longe de ser o ser condescendente e arrogante que ela ouvira pelos rumores. Um coração inocente e uma alma pura. Para você ser enterrado em meio à poeira deste mundo, é realmente a perda do mundo. Gu Shangji revelou um sorriso sutil enquanto acariciava a cabeça dela. Naquele instante, ele já podia adivinhar o que Yao Yao estava pensando. Afinal, ela era uma senhora fortuita, que amadureceu rapidamente. Mesmo sem sua intervenção, o nono líder do Black Storm Gang não seria capaz de prejudicá-la de qualquer maneira. Após a detecção assídua, Gu Shangji reconheceu uma aura aterrorizante saindo da cabeça de Yao Yao que poderia destruir tudo no mundo. Embora ele tenha apenas um vislumbre instantâneo disso, ele poderia dizer que a erupção de tal poder poderia obliterar, esquecer a gangue da Tempestade Negra, todo o domínio do céu. No entanto, após sua intervenção, a aura aterrorizante desapareceu rapidamente e, a julgar pelo que ele entendia sobre como histórias e clichês eram escritos, esse deve ser o fruto de ou do misterioso pessegueiro. Portanto, ele certamente desejava colocar as mãos no Dale Fruit por qualquer meio. Apesar de nunca ter tido nenhum interesse em ser mentor,
ele decidiu se revelar desta vez por uma questão de conveniência e até arranjou propositalmente um ato de cavaleiro branco para atrair algum carinho ou a garotinha não estaria disposta a ir com ele. Além disso, Yao Yao era a irmã mais nova da reencarnação do mortal Oni, o que significava que ela era a melhor alavanca contra ele. Mestre, eu sou tão poderoso quanto você disse. Após os dinarussos elogios de Gu Shangji, Yao Yao parecia bastante perturbado. Embora ela o reconhecesse como seu mentor, eles ainda não se conheciam exatamente, então era inevitável que ela fingisse algum constrangimento. Naturalmente, Gu Shangji estava ciente disso, mas ele não estava muito incomodado com isso. Embora seu ato de cavaleiro branco fosse definitivamente clichê, pelo qual ele até achava sua própria atuação um tanto forçada, ele achou que valia a pena, já que Yao Yao mordeu a isca. Essencialmente, ela era apenas uma garota ingênua e inocente, então não importa quanto conhecimento ela carregasse, ela não poderia ter previsto que tudo foi pré-arranjado por ele. Enquanto isso, o resto dos aldeões não ousavam duvidar de seus olhos, e tudo o que eles tinham para Gu Shangji era sua adoração. Que garota de sorte, Yao Yao é! Eu sabia que ela era abençoada com imensa sorte que poderia afastar atrocidades e presságios com facilidade. Naquele momento, a vovó Yinhua, como a única cultivadora da vila, estava extremamente alegre, emocionada e até um pouco invejosa. A sorte de Yao Yao era incomparável com a das pessoas comuns. Ela ser admirada e aceita pelo imprevisível e dominador imortal, que era infinitamente melhor do que ser enviada para a Terra Santa de Celestia, mostrava o quanto ela estava em uma posição mais favorável em comparação com a de seu irmão. Quanto ao motivo oculto de Gu Shangji, Yao Yao nunca considerou que ele tivesse um. Dada a sua força assustadora, levar a menina embora seria fácil e ninguém seria capaz de detê-lo. Ele poderia até fazer isso sem que ela percebesse, então não fazia sentido para ele ir tão longe. Com seu poder, deve haver inúmeros cultivadores fazendo fila para serem seus discípulos. Sim. Você é realmente tão poderoso. Após a pergunta, Gu Shangji subconscientemente sorriu e respondeu em um tom brincalhão. Terminado, ele balançou o braço e uma luz vibrante ocorreu diante dele. Asterisco como se o rosto de Yao Yao tivesse sido lavado pela água de uma nascente, as manchas de sujeira foram removidas, revelando um rosto pequeno e branco claro com características perfeitas, incluindo um par de olhos de ônix. Sua pele era delicada e cor de neve, brilhando hipnotizantemente como se ela fosse uma boneca. Embora suas roupas estivessem velhas com lágrimas e remendos por toda parte, sua aura divina era inconfundível, como se ela fosse a criação perfeita de Deus. Se não fosse pelo disfarce que a vovó Yinhua fez para ela, qualquer pessoa com visão poderia sentir sua singularidade. Mestre, o rostinho de Yao Yao corou enquanto ela era tímida. Pelo que ela conseguia se lembrar, ela raramente revelava sua verdadeira aparência a alguém. Seu rosto estava manchado mesmo quando seu irmão foi embora. Imediatamente, as pessoas de Northern e Mountainville ficaram estupefatas ao chamá-la de um anjo entre os homens. E agora, não era mais uma maravilha porque o imortal a escolheu. Ela nunca foi uma humana comum em primeiro lugar. Afinal, uma qualidade tão boa e imaculada não deveria ser possuída por miras mortais. Não se preocupe.
Você não precisa mais se esconder comigo. Ninguém se atreveria a tirar vantagem de você, Gu Shangji assegurou sorrindo enquanto acariciava a cabeça dela. Embora ela fosse apenas uma criança, ela certamente iria querer uma aparência bonita ao invés de ter lama por todo o rosto todos os dias, e Gu Shangji praticamente a descobriu. Milímetros. Sim, mestre. Yao Yao acenou com a cabeça obedientemente enquanto o prazer surgia em seus grandes olhos redondos. Como Gu Shangji previu, ela francamente odiava ter lama constantemente espalhada em seu rosto. Em última análise, nenhuma mulher no mundo gostaria de não ser bonita. Asterisco de repente, quando Gu Shangji moveu levemente sua mão, raios celestiais radiantes e luzes ofuscantes foram disparados da fenda diante dele. Então, inúmeras roupas graciosas, armaduras divinas e vestes celestiais vibrantes, brilhando com runas entrelaçadas e cadeias de ordem divinas aparecerão, seguidas por uma aura arrepiante que saiu da fenda. A julgar apenas por sua aparência, esses itens certamente eram roupas divinas que ninguém no reino inferior jamais havia visto. Seus valores eram imensuráveis, pois não haveria segundas peças deles no mundo, muito menos os ornamentos estéticos que complementavam aquelas vestimentas, pedras preciosas, suspensórios e brincos que ofuscavam demais os olhos. Imediatamente, a vovó Inhua ficou instantaneamente surpresa e suspirou ao olhar para os tesouros nunca vistos. Cada peça era cercada por uma aura aterrorizante que poderia suprimir todas as vidas. Até mesmo um minúsculo brinco estava coberto de runas brilhantes que estavam cheias de aura celestial. As gravuras nas roupas eram realmente surpreendentes, e talvez ninguém além de Gu Shangji no reino da estrela celestial pudesse retirar tais tesouros anteriores. Mestre, Yao Yao só podia olhar, imaginando se ela deveria escolher uma de todas as roupas apresentadas. Subconscientemente, a alegria surgiu em seus olhos, pois era a primeira vez que via roupas e ornamentos tão requintados que pareciam ser tecidos com os raios do sol e da lua. Impressionada com a surpresa, ela não conseguia sentir nada além de alegria e emoção. Eles são todos para você, Gu Shangji afirmou sorrindo. Quando ele estava na cidade antiga de Skyward, Gu Xiene adquiriu inúmeras peças de roupas que ela adorava, desconsiderando seus tamanhos inadequados, e ela eventualmente as deixou nas mãos de Gu Shangji. Naquela época, para sangrá-lo até secar, Gu Xiene selecionou as peças mais caras e sofisticadas que pôde encontrar. Foi nesse momento que eles finalmente foram úteis. Normalmente, os mentors davam artefatos para seus novos discípulos como cortesia, mas Gu Shangji achava que esses presentes seriam mais atraentes para Yao Yao. Além disso, graças à sua riqueza ilimitada, ele poderia ter todas as artefatos do mundo. Ele pode não se destacar como mentor de um discípulo, mas era definitivamente bom em criá-lo. Esqueça a inocente Yao Yao, qualquer um em seu lugar inquestionavelmente se veria cedendo inconscientemente. Tudo para mim. Ao ouvir isso, Yao Yao ficou atordoado quando a surpresa e a perplexidade surgiram em seus olhos. De repente, ela ficou sem palavras. Ela presumiu que Gu Shangji queria que ela escolhesse uma ou duas das roupas, mas ela nunca esperava que fossem todas para ela. Até ela podia reconhecer a extraordinariedade e os valores incomparáveis dessas vestimentas celestiais. Se eles fossem colocados em uma área desprotegida,
os cultivadores definitivamente travariam uma guerra sangrenta por isso. Sim, tudo para você. Gu Shangji sorriu. Com um movimento de mão, um raio dourado surgiu diante dele. Muitas armas de grau sagrado, ervas e pílulas celestiais, bem como arquivos antigos flutuavam no ar. Como se alguém estivesse navegando no armazenamento de um culto maciço, não havia fim para isso. Nesse ponto, mesmo alguém no reino do Rei Sagrado estaria babando sobre a imensa riqueza de Gu Shangji. Vovó Inhua estava absolutamente estupefata, especialmente depois de ver as armas do grau sagrado, como se seus olhos estivessem prestes a saltar. Ela até começou a duvidar de seus olhos, pois não havia apenas algumas armas de grau sagrado, mas centenas delas. O que anda acontecendo no mundo? Centenas de armas de grau sagrado aparecerão com um movimento de sua mão. Não consigo imaginar a força por trás desse imortal, mas já temo isso. Vovó Inhua sentiu o topo de sua cabeça entorpecer enquanto sua alma estremecia. Que tipo de ser Liao Liao aceitou como seu mentor? Por que você é tão bom para mim, mestre? Os olhos de Yao Yao estavam umedecidos. Além de sua avó e irmão, Gu Shangji foi a terceira pessoa a tratá-lo com tanta gentileza, e ele oferecendo tantos objetos de valor para ela em seu primeiro encontro deixou Yao Yao bastante estranho. Garota boba! Você deve saber que, neste mundo, um mestre pode se tornar alguém mais próximo de você, ainda mais próximo do que uma família. Em resposta, Gu Shangji revelou um olhar sentimental e soltou um leve suspiro enquanto acariciava a cabeça de Yao Yao. Ele falou com um sorriso apaixonado e conhecedor. Ainda mais perto do que família. Yao Yao murmurou. Com a persistência de Gu Shangji, ela aceitou alguns de seus presentes, mas quanto ao resto, ela preferia morrer a ficar com eles. Dada sua maturidade apesar de sua idade, Gu Shangji se sentiu contente, sabendo que se dependesse de qualquer outra pessoa, todos os seus danos teriam sido aceitos. Embora ele pessoalmente não tivesse interesse nessa garotinha, e ele não teria gasto tanto esforço se não fosse para subjugar a reencarnação do mortal, bem como ganhar alguns fatos e fortuite, ele achou Yao Yao bastante obediente. Assim, enquanto ele estava treinando Gu Xiene, ele não se importaria de criar este pequeno discípulo ao mesmo tempo. Que ironia! Esta garotinha é minha primeira discípula. Enquanto Gu Shangji estava pensando, de repente ele sentiu uma onda em um espaço desconhecido no fundo de seu coração e sentiu algumas imagens surgindo de sua consciência e de sua carne. Uma figura vermelha como sangue, coberta por uma aura intimidante e assassina, foi finalmente perfurada por uma alabarda demoníaca antes de cair em um abismo demoníaco sem fundo. No entanto, as imagens ambíguas surgiram apenas por uma fração de segundo enquanto ele pensava nessas palavras. Tenho visto coisas semelhantes desde o incidente na piscina do Nirvana. Eu, sem saber, selei minhas próprias memórias. Essas são as memórias do hospedeiro anterior. Gu Shangji discretamente franziu a testa. Ele recentemente notou isso. Ele acreditava que poderia ser semelhante a quando herdou a habilidade de usar Nami. Surgiu em sua mente naturalmente quando ele tinha 3 anos, ao invés de ter um professor que passou tal técnica para ele. Caso contrário, essas memórias podem ter sido seladas, o que foi quebrado recentemente. Isso levou ao ressurgimento dessas memórias.
Tal método era semelhante a como Gu Shangji selou voluntariamente sua memória das artes demoníacas por medo de que sua identidade pudesse ser exposta e, no entanto, eventualmente reaparecer. Talvez Yao Yao não seja meu primeiro discípulo. Gu Shangji não pôde deixar de sentir que o fragmento de memória estava sugerindo a ele um novo Fortuatas. Ele rapidamente colocou a ideia de lado e parou de insistir nisso, pois sua prioridade agora era lidar com o assunto da reencarnação do mortal, e o que quer que o futuro reservasse dificilmente seria um obstáculo. Enquanto Gu Shangji estava descansando em Northern Mountain Village com os olhos fechados, com a ajuda da vovó Yinhua, Yao Yao vestiu suas roupas novas e caminhou até ele em seu visual refrescante, em comparação com suas roupas rasgadas. Possuindo a graça dos espíritos celestiais e a elegância dos deuses, ela parecia aproveitar a energia ilimitada do grande Dale dentro de seu pequeno corpo. Vestindo o caro manto celestial de 7 cores e abençoada com cabelos sedosos, ela parecia uma pequena imortal do céu. Vendo isso, Gu Shangji ficou impressionado. Essa é uma senhora fortuita ali. Como o Dale fruto do misterioso pessegueiro, sua qualidade não é igual a nenhuma outra. Mas se não me engano, de acordo com os clichês normais, Yao Yao deveria ser incapaz de cultivar. Como Dale Fruit, ela nasceu com um poder extremamente aterrorizante, que ela não conseguia ativar sozinha. Mas tudo bem. Dessa forma, não preciso perder meu tempo sendo professora dela, então vou apenas criar a criança. Além disso, é apenas uma questão de tempo até que eu mostre algum afeto mais uma vez. Inúmeros pensamentos passaram por sua mente enquanto ele mantinha seu sorriso terno. Yao Yao, a partir de hoje, vamos deixar este lugar. Parece bom. Sim, mestre. Yao Yao assentiu. Embora ela estivesse ligada a Northern Mountain Village, ela entendeu que Gu Shangji não seria capaz de ficar aqui com ela. Mas mestre, a vovó pode nos seguir também? Yao Yao perguntou com um olhar ansioso. Sem dúvida, ela estava relutante em deixar a vovó Yinhua, mas não tinha certeza se Gu Shangji permitiria que sua avó a acompanhasse. Já que a vovó Yinhua criou Yao Yao por tantos anos, por que não? Gu Shangji respondeu com um sorriso, deixando Yao Yao surpreso com o quão rápido e decisivo ele era. Obrigado, mestre. A garotinha agradeceu educadamente. Obrigado, imortal. Vovó Yinhua exclamou com um rosto agradecido e extasiado. Se não fosse por Yao Yao, ela não teria tanta sorte. Agora que ela revelou seu nível de cultivo, se ela ficasse mais tempo, seus caçadores chegariam em breve. Portanto, ficar ao lado de Gu Shangji seria sua melhor escolha. No entanto, mal ela sabia, ele só a manteve porque ela tinha seus usos e, mesmo sem a menção de Yao Yao, ele a teria trazido de qualquer maneira. Gu Shangji, junto com Yao Yao e a vovó Yinhua, deixaram o Northern Mountain Village e pararam em uma cidade antiga no Sky do Men para procurar um lugar para ficar. Além disso, como mentor de Yao Yao, ele deveria cumprir suas obrigações, que eram transmitir técnicas, refinar seu físico e construir sua base. Em suma, fazendo tudo o que era esperado. Muito em breve, dias depois, um boato se espalhou por áreas proibidas e montanhas místicas no domínio do céu, deixando as facções assustadas. De acordo com o boato, um homem de branco, levando uma garotinha, uma velha e um servo,
atravessou essas áreas proibidas e as montanhas místicas antigas em uma região desabitada para vasculhar algumas ervas sagradas. Eventualmente, o mestre de uma das áreas proibidas, que estava no reino nobre e sagrado que viveu por mais de 10.000 anos, teve seu único chifre apreendido pelo homem de branco, pois este desejava extrair a essência dentro do chifre para aumentar a fundação da menina. Além disso, outros cultivadores do reino nobre e sagrado das montanhas místicas que expressaram seu descontentamento com Gushangji foram, por sua vez, desintegrados por uma palma da mão do servo do homem de branco. O incidente causou grande tumulto no domínio do céu, atraindo inúmeras especulações. Todos os tipos de notícias horríveis deixaram muitos superiores das montanhas místicas nas áreas proibidas angustiados, temendo que fosse a vez deles de serem massacrados. Enquanto isso, a notícia fez com que inúmeras pessoas ficassem extremamente assustadas. Muitos inferiram que o imortal que desceu no domínio das maravilhas veio para o domínio do céu, e eles também ficaram chocados com a identidade da garotinha, pois começariam a adivinhar quem ela era. Enquanto isso, o rosto do primeiro líder da Black Storm Gang estava encharcado de suor frio depois que ele ouviu os relatos de outros líderes de gangue. O incidente em Northern Mountain Village não apenas os deixou atordoados, mas as forças de outras regiões também ficaram perplexas. Naquela época, o Imortal apareceu e eliminou os bandidos da Black Storm Gang com um golpe de mão. E o milagre soou ainda mais surpreendente quando descrito pelo povo de Northern Mountain Village, resultando em investigação discreta de diferentes forças. A partir de agora, Northern Mountain Village não era mais o lugar que era antes. Embora não houvesse nenhum cultivador residindo dentro, nenhuma força ousou invadi-los. Segundo especulações de alguns lavradores, a menina era originária daquela mesma aldeia. Ao mesmo tempo, os aldeões pareciam estar familiarizados com o imortal. Assim, os discípulos das terras sagradas não ousaram mais incomodá-los. Primeiro líder, ainda estamos vingando nossos homens. O terceiro líder do Black Storm Gang perguntou com uma expressão severa, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, ele foi esbofeteado pelo primeiro líder. Vingar. Vingue minha bunda. Deixe-me avisá-lo, não pergunte nada sobre Northern Mountain Village nem mesmo mencione nada sobre isso. Finja que não sabe de nada, entendeu? O primeiro líder advertiu ferozmente, embora só ele soubesse sobre o suor frio em suas costas. Naquele instante, ele teve certeza de que o imortal deveria ser o misterioso mestre que apareceu de repente há algum tempo. Não tendo dúvidas sobre isso, ele permaneceu perplexo sobre o porquê de Gushangji ter organizado seus planos dessa maneira, embora ele estivesse ciente de que não era capaz de entender os esquemas do imortal. No entanto, ele foi esperto o suficiente para reconhecer que era o fingimento de misericórdia do imortal por não obliterar toda a gangue da Tempestade Negra, e isso talvez tenha sido uma dica para ele. Asterisco pensando nisso, o primeiro líder, sem hesitar, apagou vigorosamente todas as memórias relacionadas ao massacre. Como tal, ninguém além do imortal saberia sobre o ataque repentino da gangue da Tempestade Negra em Northern Mountain Village foi ordenado por ele, e ninguém seria capaz de perseguir a verdade por trás do incidente. Enquanto isso, enquanto Gushangji viajava pelo domínio do céu com Yao Yao para procurar material de cultivo para ela,
ele recebeu inúmeras informações sobre o irmão dela. A história inevitavelmente começou com a vovó Inhua começando a viver escondida, e foi quando ela coincidentemente encontrou uma criança perto dos rios. Naquela época, ela, possuidora de talentos excelentes, era discípula de uma certa e formidável terra sagrada, mas, por algum motivo, a terra sagrada a qual ela pertencia se deteriorou rapidamente antes de desmoronar ao encontrar seu inimigo. Gu Shangji não estava exatamente encantado com a história. Se ele fosse um afortunado, poderia ter ajudado a vovó Inhua a reconstruir a terra sagrada. No entanto, ele não era e ajudá-la não era benéfico para ele. E quanto ao bebê que a vovó Inhua pegou, era inquestionavelmente o irmão de Yao Yao, também conhecido como Jiang Yang, a atual reencarnação do mortal Oni. A julgar pela história dela, Jiang Yang pode ter um passado vingativo, em que um fator agonizante fez com que seus pais o abandonassem. Independentemente disso, Gu Shangji permaneceu desinteressado. No entanto, o nome de Jiang Yang é diferente do resto dos fortuitos, pois não contém caracteres como Shen, Fan ou Hao. Isso é novo para mim, mas ainda assim, é apenas razoável. Afinal, a reencarnação do mortal é inquestionavelmente muito mais notável do que aqueles inúteis, descarados e supostos afortunados. Tenho certeza de que o estado de espírito de Jiang Yang está muito fora da liga dos fortuitos anteriores, devido ao seu histórico e seu excelente ponto de partida. No entanto, duvido que isso seja um desafio para mim. Essencialmente, como nenhuma força do reino superior estava envolvida por enquanto, a posição de Gu Shangji no reino da estrela celestial era basicamente semelhante à de um deus dominador. Agora que ele tinha certeza da identidade da reencarnação do mortal, agora era mais fácil cumprir suas tarefas subsequentes. Matar a reencarnação do mortal enquanto sugava toda a fortuidade que ele possuía, esse era o próximo plano e objetivo de Gu Shangji. Pelas palavras da vovó Inhua, Gu Shangji foi informado que há pouco mais de um ano, a reencarnação do mortal foi levada por cultivadores da Terra Santa Celestia para cultivar, e desde então, não houve mais notícias dele. Além disso, o ancestral primordial da Terra Santa Celestia estava no reino sagrado do Imperador, e Gu Shangji ficou um pouco confuso ao ouvir sobre isso. A julgar pelo limiar do reino da estrela celestial, a maioria do reino do Senhor Sagrado que deseja ascender ao reino do Rei Sagrado exigiria uma certa quantidade de fortuidade, certos tesouros ou até mesmo recorrer a anos de retiro para encontrar um avanço. E para o antepassado primordial da Terra Santa de Celestia estar no reino do Imperador Sagrado, isso pode significar que ele pode ter sido um ser vivo de outro mundo, ou talvez do reino superior. Além disso, a reencarnação do mortal estava agora se cultivando na Terra Santa Celestia, mas não havia como dizer o quanto de sua memória foi despertada. Para dizer bem, é o despertar da reencarnação, quando na realidade é apenas transferência de alma, onde a consciência do hospedeiro é devorada e as memórias passadas do possuidor assumem o controle. Gu Shangji revelou um sorriso fascinado. Ele não poderia estar mais familiarizado em lidar com os fortuitos, já que todos eles tendiam a morder sua isca sem saber. Ele terminou de planejar seus esquemas meticulosos, com Yao Yao e vovó Inhua, as pessoas mais próximas da reencarnação do mortal, como as chaves. Além disso,
Exceto Gu Shangji, ninguém no mundo sabia sobre a verdadeira identidade da reencarnação do mortal Oni, nem mesmo a própria Yao Yao.